Vamos conversar um pouquinho agora com o Paulo Donizete, editor-chefe da Rede Brasil Atual, que nos acompanha aqui também às quintas. Olá, Paulo, como você está? Tudo bem? Oi, Thalita, boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos lá, vamos falar sobre destaques da Rede Brasil Atual, começando, inclusive, por um ato hoje em Brasília, um ato que foi feito pela Via Campesina, ali eu esqueci o nome, na Associação Brasileira de Produtores de Soja, A aqui, ProSoja. a ProSoja, na ProSoja em Brasília, um protesto que aconteceu, então, ali na sede da ProSoja. E é claro, é um protesto em relação à situação de fome que a gente tem aqui no Brasil. Enquanto sabemos, o agronegócio continua lucrando muito. Um protesto importante, inclusive faz parte de uma jornada de manifestações que acontecem em todo o Brasil, esses atos, esses protestos, e em Brasília, então, foi aí nesse local. Comenta um pouquinho para a gente, Paulo. Thalita, a Via Campesina é uma organização que agrega vários movimentos sociais do campo, né? E eu acho que o meio urbano brasileiro, as pessoas que moram nas grandes cidades, hoje devem muito aos movimentos de trabalhadores rurais, porque desde os anos 80, 90, a luta desses segmentos da sociedade que vivem no campo por terra, né, por condições de produção, por condição de viver com dignidade no seu lugar, ela trouxe uma outra discussão para o país. Por isso que nos anos 90 a classe média urbana apoiou muito as lutas desse segmento. Eles sempre estiveram na linha de frente, né, da discussão de um Brasil novo, um futuro, né, um Brasil com mais saúde, com mais segurança alimentar e com mais distribuição, né, com mais igualdade. Então, se nos anos 80, 90 a luta deles foi muito forte, muito intensa e muito esclarecedora, muito didática do ponto de vista de fazer com que as pessoas das cidades entendam por que é importante se promover a justiça no campo, para que a injustiça do campo não migre para as cidades, como aconteceu na segunda metade do século passado, né? Mesma forma, no começo dos anos 2000, nas duas primeiras décadas desse século, eles foram protagonistas da discussão da segurança alimentar, com a agroecologia, né, o combate aos agrotóxicos, a luta por crédito, por apoio à produção alimentar, né? E hoje, lamentavelmente, entramos na terceira década do século XXI protestando contra a fome, né? Algo que o Brasil já tinha superado 10 anos atrás. Isso é muito triste que o Brasil de hoje tenha que lidar com manifestações contra a fome, né? Um alerta muito importante de que possivelmente as pessoas não estão conseguindo prestar muita atenção no que está acontecendo, porque a crise está pegando geral, né? O desemprego, a inflação, a falta de perspectiva, a falta de esperança, né? E a ProSoja, né, a sede da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, é uma coisa simbólica, né? O movimento de trabalhadores da agricultura sempre teve esse cuidado de escolher personagens simbólicos para demarcar, né, um território de ação. E a ProSoja hoje é um dos principais instrumentos de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Né? É um dos financiadores de manifestações contra a democracia, de manifestações golpistas, e é uma das associações que ajudaram na eleição do governo. Né? Então, é muito simbólico que essa manifestação de hoje, acho que acontece em 5 capitais, venha trazer essa reflexão de que o Brasil precisa prestar atenção, porque hoje são 20 milhões de famílias que estão incluídas na condição de fome, né, de passar um dia sem se alimentar com dignidade. Amanhã
não sabemos para onde vamos, né? Porque é um governo voltado para a aposta na desigualdade, né? Se antes se lutava para promover a igualdade, para que as pessoas tivessem oportunidades no campo e na cidade, como forma de promover a paz e promover o avanço civilizatório do país, hoje a aposta vai no sentido contrário, né? O governo estimula o agronegócio que não produz alimento, né? A inflação de alimentos está altíssima, porque boa parte do agronegócio pratica internamente os mesmos preços que quer praticar no setor exportador, ou seja, baseado no dólar a 5,50. Portanto, as pessoas estão comprando menos comida, mesmo as pessoas com mais bem colocadas, mais bem posicionadas, com emprego, né, com alguma renda, já estão apertando seu orçamento, já estão deixando de comprar coisas, já estão deixando de fazer coisas, porque o governo estimula os grandes, como disse o ministro Paulo Guedes lá atrás, né, em gravações de áudio que vazaram, os grandes terão vez no Brasil, e os grandes não produzem, infelizmente, não produzem para a maioria, os grandes produzem para a indústria da exportação. E por isso que esse movimento da Via Campesina, dos movimentos dos agricultores, pequenos agricultores, MST, mulheres camponesas, enfim, é muito importante para que o Brasil seja alertado sobre para onde estamos indo. Com certeza, são 85 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar, 19 milhões de pessoas passando fome, isso num ano que o agronegócio bate recorde de exportação, de lucros. E eu lembro de uma fala, inclusive, eu não lembro se eu conversei com o Fernando Brito ou o Silvio Catiabava, falando sobre essa base de apoio de Bolsonaro, que está em torno ali de 15%, e não são só bolsonaristas, são também esses empresários que lucram e muito com esse governo, com o dólar alto, essa ProSoja que inclusive patrocina atos antidemocráticos aqui no Brasil e apoia o governo Bolsonaro. Vamos falar sobre patrocina o veneno na nossa comida. Também, exatamente, exporta, né, o que precisa, o que quer, e no nosso prato chega a comida com veneno. Poxa vida, é isso mesmo, patrocina o veneno aqui no nosso país.